convidados, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta, alguns dos elementos da banda que estão presentes e todos os assistentes, obviamente. Vamos começar primeiro por ouvir uns alunos, penso que são alunos do professor Sérgio. Mais ou menos. Vamos ouvi-los, que eles vão tocar uma peça. Obrigada. Da banda do Picado. Quinta do Picado. Acho que merecem mais uma salva de palmas. Ora, como sabem, celebra-se mais um aniversário da banda e, na sequência deste evento, é também feito um lançamento sobre o percurso da banda até aos dias de hoje. Mas esse assunto vou deixar para o expert na matéria. Entretanto, vou dar a palavra ao Sr. Presidente da banda do Loriga. Faz favor, Sr. Joaquim António Almeida. Muito boa noite. Exercício Presidente da Câmara, Presidente da Junta, os representantes das associações do Loriga, meus senhores e minhas senhoras, lorigenses. Neste dia em que comemoramos o 110º aniversário da banda de Loriga,
Quero, em primeiro lugar, em meu nome e de toda a direção, agradecer a vossa presença e transmitir-vos que é com um imenso prazer que hoje, numa data que é festa, podermos exaltar e dignificar o espírito e entrega abnegada de todos os músicos, maestros, contramestres, diretores, sócios e colaboradores que passaram e deram vida aos sons durante estes anos. Estamos conscientes que não foi fácil chegar até aqui. A nossa história hoje também aqui é apresentada em livro. O nosso obrigado ao autor, Augusto Moura Brito, diz-nos que durante os mais de 100 anos percorridos, os escolhos foram imensos e de difícil ultrapassagem, sendo por isso necessário muito esforço e muita dedicação em prol de muitos e, sobretudo, terem atenção todo o trabalho dos fundadores e das famílias dos músicos lourigenses. Sobre o livro que neste dia se procede o lançamento, uma tarefa a cargo do amigo maestro Sérgio Brito, podemos dizer que foi a direção no ano de 2015 que solicitou o vice-presidente da Assembleia Geral, também o Sérgio, diligenciar junto do seu primo Augusto Moura Brito se aceitava escrever a história da Banda Filarmónica de Lourinhã. Este pedido foi feito através do Facebook via Messenger, no dia 15 de janeiro de 2015. Após o autor ter aceito o desafio, fui eu como presidente e, através do telefone, formalizar-lhe o convite, transmitindo-lhe que a Sociedade Recreativa e Musical Lourense estava à sua disposição para o que fosse necessário e conveniente. Toda a documentação estava à sua espera para a pesquisa, ao mesmo tempo que se delegava no vice-presidente da direção, José Aparício Fernandes, a responsabilidade de o acompanhar e disponibilizar todas as informações. Durante quase um ano, a construção das narrativas foi-se processando e o contacto estabelecido para apurar e trocar informações úteis. Além do livro, temos também o lançamento de uma plataforma sobre a Banda Filarmónica e a estreia de um novo fardamento agendado para o dia da manhã. Um fardamento que a direção da Sociedade Recreativa e Musical Lourigense quis transformar um sentimento num desejo, brindando a sua Banda Filarmónica com um novo fardamento. De hesitação em hesitação na cor, finalmente decidiu-se encontrar uma solução que passasse pela compatibilização da anterior com este, que agora é encomendado. De Louriga, neste belo espaço dos bombeiros voluntários de Louriga. O nosso obrigado pela cedência das suas instalações. E pretendemos, com toda a dignidade, elevá-lo e glorificá-lo com dignamente. Publicamente, queríamos também dizer-vos que a Sociedade Recreativa e Musical Lourigense tem sido uma instituição que nos merece toda a simpatia e porque todos os dias nos ensina a partilhar, a ser solidários, a ser amigos e a acalentar a esperança de convivermos como irmãos e desejar e querer sempre o bem. Sobre o nosso trabalho de gestão económica e financeira, pretendia informar-vos que o ano de 2015 foi extremamente positivo e o investimento para o ano corrente, apesar de o considerarmos avultado, na ordem dos 20 mil euros, distribuído pela aquisição do fardamento, do livro e da festa de aniversário, pensamos que ele está no âmbito das nossas cogitações e previsões de sustentabilidade. Com o dinamismo e entrega e o trabalho desta direção, conseguimos ganhar festas que perdemos no passado e conquistar novas. Foi graças à união e ao caráter de inovação em empregos que conseguimos posicionar-nos de novo no patamar de outros tempos. Estamos satisfeitos e orgulhosos por isso. As ações até aqui programadas e desenvolvidas em estreita sintonia com o novo trabalho diretivo é a aposta para um futuro sorridente. Um futuro que não vai ser fácil. Antes de apresentar um livro, vamos falar do autor. E então fiquei eu incumbida de vos apresentar a biografia do Dr. Augusto Moura Brito. O Dr. Augusto Moura Brito nasceu em Louriga, a 2 de abril de 1965. Os seus pais foram António Lopes de Brito e Irene Moura Morita. Casou em 24 de julho de 1967 com a Dona Luísa Maria Arifana da Silva Brito e os seus descendentes são Pedro Miguel da Silva Brito e Ana Rita da Silva Brito.
Frequentou o primeiro e o segundo ciclo em Loriga e posteriormente efetuou o terceiro ciclo em São Romão, no Colégio da Nossa Senhora da Conceição. Mais tarde foi para Lisboa com a sua madrinha, a Sra. Lúcia Mendes, onde iniciou a sua vida profissional a trabalhar na fábrica de barros Medinho Fazenda. Ingressou posteriormente no serviço militar, onde esteve 3 meses. Em Lisboa continuou os seus estudos, foi sempre querendo muito mais, onde se licenciou em História pela Universidade Clássica de Lisboa em 1980 com 14 aulas. Frequentou mestrado em História do Património Local e Regional pela Universidade Clássica de Lisboa. E é mestre também em Informática Educacional pela Universidade Católica de Lisboa, tendo como tese o trabalho colaborativo no espaço de aula, as novas tecnologias no sucesso à aprendizagem. Exerce a sua atividade no Colégio Valsacina desde 1983, como professor efetivo de História, Tecnologias de Informação e Comunicação. Entre 1987 e 1994 foi diretor do Museu Municipal de Benavente. Foi dinamizador das escavações arqueológicas do Monte da Garrocheira, Benavente, do Monte da Chaminé, em Ferreira do Alentejo, e da prospecção no Sul em Loriga. Foi diretor técnico pedagógico da Escola de Formação Profissional da Encicop de maio de 2002 a 27 de 2003 e foi coordenador do ensino básico e secundário recorrente no Externato de São José, onde também foi professor de introdução à informática. Foi premiado pela Microsoft no âmbito dos professores inovadores com a apresentação em concurso na cidade de Tallinn, na Estónia, entre 10 e 14 de abril de 2006. Foi também coautor do Manual de Introdução à Economia para o 10º ano, publicado pela editora Presença. Foi também um dos fundadores da ANALAR, da Associação Naturais de Engenharia, fazendo parte, durante alguns anos, também dos seus corpos sociais. Foi deputado municipal e presidente da Assembleia de Freguesia de Sacavém, foi presidente da direção da Academia Recreativa e Musical de Sacavém, foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Cooperativa Sacavenense, promoveu os primeiros trabalhos da criação de um museu em Loriga, com exposição de inauguração da antiga Casa de Povo de Loriga, em agosto de 1997. Foi autor também dos artigos de opinião no Jornal da Tribuna de Loures, breve história de Loriga publicada no Cancionário da Vila de Loriga em 2013. É autor também de vários artigos sobre as comemorações dos 500 anos do Fórum Manuelino de Loriga em 1514 e de vários textos sobre Loriga, educação e sociedade, tecnologias de informação e comunicação, pedagogia e didática. E, como eu disse aqui, é o autor do livro que vamos apresentar hoje, da Filarmónica Loriguense à Sociedade Recreativa Musical Lourenço, um percurso de história, 1906-2016. E deixe-me dizer, isto para o autor, que as grandes coisas não se fazem por impulso, mas pela junção de uma série de coisas pequenas. E ao longo destes anos, acho que o Dr. Augusto Moura Brito tem-nos mostrado dentro das suas atividades, tudo que ele tem desenvolvido dentro da sua formação. Desta parte, em nome da banda, queríamos agradecer muito a sua colaboração neste livro. À Sociedade Recreativa Musical Loriguense uma plataforma de comunicação, portanto uma plataforma de ligação ao web para permitir uma divulgação de todo o trabalho que esta instituição possa ir desenvolvendo, ao mesmo tempo permitindo que os outros a olhem de uma forma diferente. A plataforma, vou ligá-la se a net, ou se a ligação Wi-Fi for
a mais conveniente, porque daqui a pouco já vamos ao livro. Isto é uma coisa muito rápida. Então, a partir de hoje, daqui a 3, 4 minutos, estará disponível o acesso à nova página da Sociedade Recreativa Musical Louriguense. Uma página que pretendemos que seja comunicacional, para melhor permitir a divulgação de todo o trabalho que a instituição possa vir executando. Da mesma forma, estar próximo de quem mais próximo estará em termos comunicacionais. E eu vou então fazer essa ligação aqui. Portanto, neste momento está assim, ninguém poderia acessar à nova página, a partir de agora vão poder acessar de uma forma livre para, enfim, poderem conhecer um pouco mais o trabalho que eu e o meu primo José Amaro, não sei se conhecem, elaboramos sem qualquer permissão da Sociedade Recreativa Musical Louriguense, porque pensamos que esta é uma oportunidade única para melhor divulgar toda a sua atividade. Assim, daqui a pouco já podem acessar, que é fácil, www.bandadelouriga.org. Então, sem que vocês saibam como eu acesso, portanto, neste momento está acessível. Eu só irei, portanto, neste momento já não aparece aquilo que aparecia. A primeira página da apresentação desta instituição é esta, que optamos por incluir nesta primeira página a primeira fotografia conhecida desta instituição. E depois o menu, com o respectivo início, algumas coisas que eu fui retirando do livro, informações, não todas, porque senão não comprava o livro, não é? É importante que adquira o livro para permitir uma melhor sustentabilidade económica à nossa instituição, porque apesar do nosso trabalho gratuito, enfim, os consumíveis são muitos e de elevada monta. Verifica, tem dividida em termos cronológicos os primeiros anos, os anos 20, 30, 40, os anos 50, 60, 70 e após os anos 1990. Só a título de exemplificação, algumas coisas que eu retirei do livro, como podem verificar. Vêm aqui todas as fotografias datadas e com os respectivos músicos e diretores. Basta, portanto, imaginemos acessar a uma destas. E depois tem também uma particularidade que é esta de permitir uma maior visualização para, enfim, às vezes a qualidade dos cheiros não é a melhor, enfim, foi aquilo que se pôde conseguir, mas dá para ter uma noção do que efetivamente esta instituição foi produzindo, com respectivos sempre nomes que compunham a Banda Filarmónica nesse período. Depois os arquivos fotográficos também podem ir por aqui, os primeiros anos.
as personalidades, os fundadores, a título de fundadores, logicamente poderão, daqui a pouco, eu poderei, enfim, dar uma informação mais cuidada sobre efetivamente quem foram os fundadores, atenção, quem foram os fundadores, baseado sempre num trabalho, eu depois falo daqui a pouco, num trabalho científico, atenção, o Joaquim Gomes de Pina e o Mateus de Moura Galvão, depois algumas personalidades, diretores, maestros, contramestres ao longo de toda a história, por exemplo, maestros, existem 30 que foram de 50, 60, 70, 80, após os anos 1990, com o último, aqui felizmente presente, Vítor Manuel Brito Moura, e também, já agora, o meu primo António Luís de Brito, 69-74. Depois, algumas fotografias que eu, durante algumas visitas, fiz ao respectivo museu. Depois tem aqui uma paisagem que vai efetivamente mostrando, com algum cuidado, enfim. Depois alguns documentos, nomeadamente pautas musicais. Esta pauta musical foi produzida entre 1906 e 1907 pelo segundo maestro da banda, que foi o fundador da Banda Filarmónica de Fordwalda, onde é maestro um Ricardo Calado, que foi aqui também executante. Tive a felicidade, enfim, das minhas pesquisas, encontrar esta pauta, esta partitura que se denomina Lembrança de Loriga. Não existe cá no arquivo, não existe, mas, enfim, se depois a Banda Filarmónica da Flor do Alva permitir, poderei ceder, se caso houver interesse. Depois, algum áudio que foi, aqui só tenho um ou dois, para não pesar o servidor, isto tem que estar alojado em algum lado, para não onerar os custos. Naturalmente que fazemos ligação direta ao YouTube, onde os nossos amigos repórteres da Aldeia de Montanha, nomeadamente o Tomar e o José Fernandes Pina, têm produzido alguma coisa de qualidade. Depois, sobre algumas notícias que efetivamente possam eventualmente existir, e depois aqui uma alusão ao respectivo 110º aniversário, com o cartaz, e depois alguma coisa que está aqui que não digo, para não desvendar o que quer que seja. Esta é a plataforma que está disponível, e quem quiser aceder, www.bandadeloriga.org, a partir de agora está acessível. Obrigado. Massudo, apenas 8-10 minutos de alguma atenção para aquilo que foi produzindo. A todos, muito boa noite. Renovo este boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Loriga, Excelentíssimo Sr. Presidente da Sociedade Recreativa e Musical Lorigense, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação dos Naturais e Amigos de Loriga, mas quero água. Sim. Não há problema. É para não pedir, não chegar aqui agora.
Excelentíssimos senhores presidentes ou representantes das várias associações de Louriga e do Conselho ou do município senense, minhas senhoras, meus senhores, louriguenses e amigos. Hoje é um dia diferente. Diferente porque uma componente da história de Louriga é enriquecida, relevada, transmitida, defendida, preservada e tornada pública. Diferente porque Louriga sabe assumir o seu passado com orgulho, com racionalidade e sem o recurso à intriga, ao desrespeito, à malvadez e a uma cultura que sabe gizar, trabalhar e realizar em prol de uma comunidade de gentes literatas. Diferente, porque hoje o ambiente é de festa, de felicidade e de muita amizade pela banda. A nossa banda filarmónica, a nossa embaixadora. Finalmente, é diferente, porque é o dia do lançamento do livro sobre a história da sociedade recreativa e musical louriguense. Finalmente, é diferente, porque, desculpem e cuidem-se, pois os velhos do Restelo continuarão a andar por aí e à solta. Este livro tem o seu princípio em janeiro de 2015, como já foi aqui referenciado, quando recebemos o convite para construirmos a história da banda filarmónica. Depois de refletirmos, decidimos aceitar tão honrosa escolha. Estava certo de que, com a colaboração e a sapiência dos músicos louriguenses, conseguiria que o mistério da musicalidade interpretado pela nossa banda filarmónica, desde o longínquo ano de 1906, seria efetivado. Mas conceber um livro cujo objetivo era construir uma narrativa histórica sobre a banda filarmónica de Louriga não era tarefa fácil. Era um desafio incomensurável e magnânimo, onde a pesquisa teria de constituir e assumir um papel primordial e relevante, onde o discernimento e clareza lexical constituíssem a metodologia mais consentânea para chegar a todos. Após um primeiro diagnóstico e ter gizado o índice preliminar, decidimos avançar. Realizadas as primeiras pesquisas, rapidamente inferimos que o espólio documental era diminuto e com grandes falhas cronológicas. Como contornar e ultrapassar este grande escolho documental existente na sede da Sociedade Recreativa Musical Louriguense, se apenas começava em 1945, apenas uma pasta, e mais contínuo e sistemático a partir de 1955. Era com certeza uma etapa que era necessário vencer e ultrapassar, para que a narrativa emergisse e fosse potenciadora de um passado com verdade. Felizmente, muito foi ultrapassado e com sucesso, mas fico-me por aqui. Peço imensa desculpa. Para saberem mais, remeto-os para a leitura do livro, porque lá irão encontrar na narrativa a metodologia e os documentos. Este livro sobre os 110 anos da banda da Sociedade Recreativa e Musical Louriguense representa, em primeiro lugar,
o epílogo de um trabalho de investigação e pesquisa realizado ao longo de alguns meses. Em segundo, a história de um percurso musical e cultural digno e repleto de muitas memórias e vivências que o tempo e a mente ajudaram a corporizar. Em terceiro, porque torna mais visível a marca identitária de uma instituição que soube durante todos estes anos ser um veículo de difusão da Loriga e da sua comunidade, caracterizada pelo seu espírito obreiro, pela sua qualidade hospitaleira e pelo seu pendor de devotar aos outros, durante o seu cotidiano vivencial, muita amizade. Pretendia chamar a atenção para as citações que venham encontrar no livro se encontrarem transcritas numa linguagem coeda, ou seja, da época, e ipsis verbis. A leitura de algumas notas de rodapé, onde encontrarão informações preciosas sobre a história de Loriga. O texto de toda a narrativa se encontrar segundo as regras do novo acordo ortográfico. Chama a atenção para o fato. Não é erro. Antes de terminar, e agradecendo a presença do Sr. Presidente da Câmara de Ceia, solicito-lhe para que doravante materialize e conceda sustentabilidade à cultura e à tradição loriguense, potenciando a criação de núcleos museológicos do têxtil, do pão e da pastorícia. Amanhã parece que se realiza uma coisa muito importante, da transferência de onde a identidade de cada uma das atividades caracterizadoras da história económica loriguense sejam polos de maior atração. Solicito também que estejam mais atentos à publicidade que o município elabora quando aborda a paisagem e a natureza majestosa que envolve Loriga. As últimas notícias sobre esta temática não respeitaram o encanto, a beleza e a sumptuosidade loriguense. Felizmente, foram corrigidos em 10 de maio de 2016, porque alguém foi chamando a atenção aos responsáveis do marketing e da publicidade do nosso município. Por último, queria relembrar que foram os loriguenses radicados no Brasil desde o século XIX os responsáveis por mais esta obra da criação da Banda Filarmónica Loriguense. Importa, por isso, prestar-lhes um reconhecimento convicto, porque eles merecem muito de nós. Em especial, Joaquim Gomes de Pina, o grande responsável e organizador, como é referido na página 2 do jornal Ecos de Loriga, publicado em 28 de outubro de 1906, no Pará. O meu obrigado a todos eles. Aos loriguenses de hoje, honro e presto aqui também a minha homenagem, pois a sua abnegação tem sido grande e o seu trabalho é reconhecidamente verossemelhante a um edifício comunitário incomensurável que beneficia e tem agradado a muitos. A todos eles, o meu obrigado sincero. Também o meu obrigado ao António Luís de Brito, ao professor Sérgio Brito, ao José Aparício Fernandes, ao Tiago Lucas, pela colaboração muito próxima, repito, muito próxima, e por me terem acompanhado nesta tarefa.
à direção da Sociedade Recreativa Musical Louriguense, na pessoa do seu Presidente, o nosso agradecimento. Vou terminar prestando a minha homenagem a duas pessoas que partiram sem avisar e sem fruírem esta obra que viram também nascer: Fernando Alves Pereira e Carlos Alves de Moura. Saúdo a Sociedade Recreativa e Musical Louriguense, a sua direção, os seus músicos, o maestro Vítor Moura e as suas famílias e demais colaboradores. Saúdo Louriga e a diáspora louriguense. Muito obrigado. Cumprimentava a mesa na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Dr. Filipe Camelo, instituições e coletividades aqui representadas, maestros, filarmónicos, louriguenses, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. É com imensa satisfação que hoje me encontro aqui em Louriga, a convite da direção da Sociedade Recreativa Musical Louriguense para dar a conhecer, ou melhor, apresentar o livro que imortaliza a história da sua banda filarmónica
ao longo dos seus 110 anos de existência. Foi para mim uma tarefa complicada, mas ao mesmo tempo aliciante, desvendar o conteúdo desta obra ao tentar conhecer pessoas e lugares míticos que em certa parte me eram familiares. Entendo que a apresentação de um livro não deve ser apenas uma divulgação e amostra, mas sim um espaço de comunicação e partilha, de forma que todos os participantes dessa sessão solene fiquem desejosos da sua aquisição e posterior leitura. Desta forma tentarei motivar e sensibilizar, quiçá explicação aos presentes, para uma leitura atenta de uma obra de uma riqueza de conteúdos notável e de grande rigor histórico. Dada a objetividade e a profundidade da investigação e a abrangência dos seus conteúdos, deverá ser muito mais que um simples livro, devendo constituir-se como uma ferramenta de estudo e de consulta obrigatória. Ao tratar-se da primeira narrativa impressa da nossa banda de Loriga, será certamente um passo importante para que a sua história não se perca, pois é claro e evidente que importantes testemunhos e documentos desapareceram. Para elaborar esta obra, o autor utilizou duas preciosas fontes. Uma delas, a transmissão oral de depoimentos de pessoas, e a outra, documental, como seja a consulta de documentos históricos ainda preservados, periódicos da altura e a utilização recorrente de bibliografia técnica, entre outros. Foi um trabalho difícil que o autor teve que trilhar, uma vez que já não há pessoas que possam recordar-se do surgimento da banda filarmónica, assim como a pouca documentação existente que se tornou insuficiente para alcançar uma maior exatidão na obra que aqui se apresenta. Este livro inicia-se com uma contextualização histórica das bandas filarmónicas em Portugal, que se sabe teve o seu primeiro incremento na primeira metade do século XIX e que se contabilizam atualmente cerca de 800. Seguidamente é apresentada uma síntese histórica da Vila de Loriga, elaborada pelo autor. Penso que é escusado aprofundar esta matéria, uma vez que é de conhecimento de todos os loriguenses a origem da nossa terra, que estão mais que estudadas e narradas em livros e periódicos da região da Serra da Estrela. No que respeita à fundação da banda Loriga, irei debruçar-me um pouco mais sobre este assunto. Todos sabem, através daquilo que nos foi transmitido oralmente ao longo dos tempos, que a mesma ocorreu já no século XX, mais concretamente a 1 de julho de 1906. A primeira designação utilizada foi mesmo Filarmónica Lorigense, com PH, a que seguiram outras terminologias até chegar à atual Sociedade Artística e Musical Lorigense. Aqui residem algumas interrogações que o autor refere bem, onde se conclui que a fundação da mesma foi anterior a 1906. De acordo com o que vem relatado no jornal da altura, Ecos de Loriga, editado em Belém de Pará, no Brasil, constatou-se que em maio de 1906 a banda de Loriga já tinha tocado no coro da Igreja Matriz, no âmbito das festividades do mês mariano, a convite do então padre de Loriga, Monsenhor António Mendes de Gouveia Cabral, mais conhecido por alguns como Padre Velho, que acumulava a função de secretário da banda e que distribuía cigarros pelos 30 músicos que a compunham. Fato curioso. Para mim, certamente para todos vós, esta é uma das grandes surpresas que este livro nos apresenteia, tratando-se mesmo de um importante dado histórico que se desconhecia. Ainda há outros fatos que permitiram ao autor avançar para que a fundação seja anterior a julho de 1906, os quais se centram em propostas e cartões de sócio existentes na altura, a construção do coreto e o regulamento interno da Sociedade Artística e Musical Lorigense, aprovado já em 1981, em que diz que a mesma foi fundada a 1 de julho de 1905. Também há uma carta impressa da Sociedade de 1951, redigida pelo então diretor Ferjo Gomes Lage, que refere que a banda foi fundada, pasme-se, em abril de 1906. Uma tamanha confusão. São questões que se colocam e sem resposta, das quais deveremos reter que a banda já teria sido incrementada anteriormente e que 1 de julho de 1906 seria a primeira saída à rua na procissão do Sagrado Coração de Jesus, em Loriga, que se realizava por essa altura. Foram seus fundadores Joaquim Gomes de Pina e Mateus de Moura Galvão, lorigenses imigrados em Manaus e no Pará do Brasil, respectivamente.
É associado mesmo à primeira organização e iniciativa, conforme descrição no jornal Ecos de Loriga, de 1906. Quanto ao segundo, possuímos memória fotográfica de 1911, em que os filarmónicos seguram um quadro do próprio, que lhe ofereceram por ter sido um dos fundadores e a quem estavam internamente gratos. Também aqui na fundação da banda se foram associando outros nomes erradamente, como refere o autor, tais como Augusto Luís Mendes, grande industrial e benemérito de Loriga, e António Cabral, marido da Dona Maria da Purificação Rocha Cabral. A Dona Maria, como era conhecida, e que chegou mesmo a arranjar uma casa de ensaios na sua habitação, situada no cabeço da família, no Tapado, onde a banda permaneceu até 1930. É referenciado no livro, de forma objetiva e fundamentada, que estes dois loriguenses estiveram ligados à instituição, não à fundação, mas sim à permanência e continuidade da banda, uma vez que os dois fundadores faleceram muito cedo. Joaquim Gomes Pina faleceu em 1909 e Mateus Bola Malgão em 1916. Não há dúvida que os loriguenses radicados no Brasil estiveram na vanguarda e no progresso da Vila de Loriga, dado o seu bairrismo e as suas benfeitorias. Para além da banda, fundaram em 1907, vejam, um grupo escolar loriguense em Manaus, onde premiavam os melhores alunos de Loriga e distribuíam livros às famílias mais carenciadas. Gesto altruísta, para não falar dos Fontenários, 1905-1907, Coreto, 1905, Cruz de Prata, a subscrição para a luz elétrica em 1912 e, por último, e não menos importante, a veneração à Nossa Senhora da Guia, que se iniciou em 6 de outubro de 1884, com a construção da capela e mais tarde a oferta de todo o seu altar. Convém então reter que em maio de 1906 a banda se apresenta na Igreja Matriz, a 1 de julho de 1906 na procissão do Sagrado Coração de Jesus, a 5 de agosto de 1906 na festa de Nossa Senhora da Guia, já elencada por transmissão oral, e a 16 de setembro de 1906 em Sales da Beira, na Romaria Santa Eufémia, a primeira festa realizada fora de Loriga. Relativamente aos maestros que passaram pela nossa banda, os mesmos se encontram referenciados no livro e com a sua biografia. Apenas algumas notas sobre os de primeira água, nomeadamente o primeiro maestro, Juan Martínez, de nacionalidade espanhola. Foi o fundador Joaquim Gomes de Pina que o contratou, talvez por na altura ter a sua filha Laura a estudar piano num colégio de Salamanca e o ter conhecido por essas bandas. Quanto ao segundo maestro, falou-se sempre do maestro Alves de avô, mas que muita pesquisa levou o autor do livro a descobrir de quem se tratava. Concluiu-se que era o maestro António Alves das Neves, natural de Anceris, Arganil. Tinha sido, sim, o maestro da banda de avô e o fundador da Filarmónica Flor do Alba, como já foi aqui referenciado. Era músico militar reformado. O terceiro maestro elencado foi Narciso Marques, também músico militar reformado e era natural de Vila Nova de Tazem. Também aqui ficamos a saber a sua naturalidade, por causalidade, é a terra natal do nosso presidente da banda, Joaquim Almeida. Caro presidente, já existe um dado histórico na banda que o liga. Nesta instituição também coexistiram durante vários anos a figura de contramestre, que normalmente era confiada à pessoa com mais habilidade musical e que normalmente assumia a coordenação da escola de música. Foram alguns aos quais assumiram esse papel, destacando-se António de Brito Amaro, mais conhecido por Ramalho. Este foi, sem dúvida, o contramestre que mais tempo permaneceu na escola de música e que mais jovens lhe ensinou. Só é possível haver banda filarmónica com uma forte escola de música, pelo que aproveito este espaço para apelar à atual direção, que a mantenha sempre viva e cada vez mais dinâmica. E assim sucederam maestros, contramestres, filarmónicos, direções e diretores que a nossa memória exalta e que deram corpo e alma a esta instituição centenária. Como em todas as associações culturais e recreativas, há momentos bons e menos bons, e a banda de Loriga também não é exceção. Houve 3 paragens, nomeadamente em 1924, 1963 e 1977-78, pela forte imigração e também pela saída de músicos para o serviço militar. Encontram-se também retratadas neste livro todas as deslocações mais significativas e célebres que a banda realizou por todo o país continental e Açores e no Luxemburgo,
onde fez a sua estreia em território internacional. Gravação de 2 CDs, os episódios mais marcantes na vida da música filarmónica, alguns dos quais bem dramáticos. Recorde a tragédia em Vila Maior em 1971. Uma exposição cronológica de fotos da banda e a estreia dos respectivos fardamentos, o repertório executado e arquivo musical da banda, as casas de ensaio e sedes que foram o aconchego dos músicos, os instrumentos musicais que estão em museu e os que estão em atividade. Bem, não irei desvendar mais sobre o livro, ficarão estes tópicos finais para aguçar a vossa curiosidade. Apenas referir a título pessoal e reiterando a minha intervenção inicial, o regozijo em apresentar esta obra, também por laços familiares e afetivos, os quais de maneira nenhuma podia negar ou esquecer. Destaco, primo Dr. Augusto Moura Brito, autor do livro, com o qual estive sempre em sintonia e atento ao trabalho notável e incansável que ia realizando, ajudando no que podia, pois senti que essa responsabilidade também era minha, não fosse eu ter convidado para esta árdua tarefa. Meu pai, por ter sido executante, contramestre e maestro desta banda de música. Tio Augusto Pinto Parício, exímio clarinetista da banda durante largos anos e com o qual privei e absorvi alguma forma da sua forma de estar. Primo António Luís Amaro, hábil executante de saxofone durante largos anos e que contribuiu com o seu precioso testemunho para a construção da narrativa. E outros tantos parentes, alguns dos quais ainda no ativo da banda, primo José Pereira Fernandes, executante e diretor, a quem agradeço o amável convite em representação da direção. Primo Carlos Moura Marques, também ele, executante e diretor. E por fim, não menos importante, o amigo Fernando da Requinta, que nos deixou no ano passado e que esteve ligado a esta banda há mais de 50 anos, pelo qual tinha muita estima e consideração, como se tratasse quase de um familiar. Creiam que me sinto plenamente em casa e, quiçá, não seria um profissional da música graças também a esta instituição. E por falar em família, e recuando um século atrás, já a minha trisavó Ana Abrantes, mais conhecida como Ana Tripa, juntamente com outras senhoras, se deslocavam a pé a São Bento, com cestas à cabeça para acolher a banda velha de manteigas, que até à fundação da banda Loriga vinha brilhantando a festa de Nossa Senhora de Guia. Para lá, levavam farnês para os executantes. Para cá, traziam os seus instrumentos musicais mais pesados. Tempos de grande sacrifício, mas de grande amor pela música. Também a minha bisavó Glória, juntamente com a Ana Tripa, eram consideradas as mais fervorosas e entusiastas da banda Loriga, deixando tudo para trás só para a verem e ouvirem. Há uma frase célebre dita no sino da Rua da Oliveira e que gravei, pois espelha o amor que estas senhoras minhas avós possuíam pela banda Loriga. Oh Glória, anda, que já lá vem a música. Por tudo isto e pela memória em honrar o passado, do qual me é muito particular, é que se poderá escrever a história do presente e perspectivar o futuro da banda Loriga, que passará pela grande dedicação e trabalho dos seus filarmónicos, maestros e diretores, pois só assim se conseguirá a excelência no campo musical. Termino com um pensamento do compositor alemão Ludwig van Beethoven, que dizia: o gênio é composto por 2% de talento e de 98% de perseverante aplicação. Muito obrigado pelos breves minutos que me dispensaram. Viva a banda Loriga! Viva a Loriga! A propósito da escola de música, quero dizer que nos debatemos com um grave problema, porque não há crianças. Não há. É um problema mesmo. É um problema. Então agora passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Da Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Filarmónica de Loriga, Sr. Presidente da Direção da ANALOR, Sr. Presidente do Clube Desportivo Loriguense, Sr. Representante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loriga, demais representantes, meu caro amigo Professor Sérgio Brito e meu caro Doutor
Moura Brito e meus caros amigos, minhas caras amigas, convidadas, convidados, permitam-me que comece por vos cumprimentar e saudar e agradecer aquilo que gentilmente foi o convite que me foi endereçado para poder partilhar convosco aquilo que é um momento importante da vida desta instituição, tanto mais que estamos a comemorar o seu 110, ou seja, o 110º aniversário desta instituição. É uma longa vida com certeza feita por muitos momentos positivos, outros nem tanto, mas sabemos que a vida das instituições e a própria vida de cada um de nós é feito de momentos altos e também de momentos que eventualmente não têm esse nível, mas que todos eles são com certeza uma aprendizagem, ou resultado de uma aprendizagem que é feita e que, consequentemente, naquilo que sejam os anos vindouros das instituições e das nossas vidas, são concretizados de uma forma diferente, no sentido de encontrar valores acrescentados que vão exatamente ao encontro daquilo que são os desejos das pessoas que servem. Porque a verdade é que as instituições existem, mas existem porque consubstanciam na sua essência aquilo que são as pessoas que delas efetivamente fazem parte e os objetivos que estão subjacentes à sua ação são convergentes exatamente com aquilo que é a qualidade de vida, o bem-estar, que pode ser atingido das formas mais diversas. Nós hoje essencialmente estamos a falar na vida de uma instituição desde sempre ligada à cultura e a cultura assumida de uma forma, diria, se calhar muito diferente daquilo que era há 110 anos atrás para aquilo que é a realidade de hoje. Nós temos no nosso território aquilo que é um problema, mas que aqui ou ali nós, na existência de cerca de 5 bandas que nós temos no nosso concelho e em paralelo com outras componentes da vida associativa, nós, felizmente, ao olharmos muitas vezes para aquilo que é a composição em termos de elementos daquilo que são os constituintes dessas mesmas instituições, nós aferimos que, mesmo assim, apesar do problema do despovoamento e do envelhecimento da população, a juventude está lá. E estando lá, significa, por outras palavras, que isso é o garante daquilo que é a continuidade da instituição e, ao fim e ao cabo, também o de vingar aquilo que esteve na base dos seus fundadores e que são autênticas escolas de vida, das quais eu até pessoalmente, em 2 bandas, numa que todos, ou os mais velhos pelo menos, se recordarão dela, tinha a ver com a empresa hidroelétrica da Serra da Estrela, e outra onde acabei, digamos, a minha vida ligada à música, a banda de Ceia, a primeira banda dos Bombeiros Voluntários de Ceia, que ainda durante a minha presença e com alguma responsabilidade também da minha parte, talvez com a irreverência da própria juventude, que nos caracteriza a todos de maneiras que são maneiras, digamos, individuais, nos levou do movimento de dentro para fora da própria banda, na altura, em alterarmos esse mesmo nome. Por isso, aquilo que hoje aqui assistimos é, por assim dizer, um perpetuar da memória daqueles que estiveram nas genes da sua formação e da sua evolução e também, ao fim e ao cabo, através desta mesma obra, perpetuar para as gerações vindouras aquilo que foi a parte histórica, digamos, de uma ação, mas que, ao fim e ao cabo, formata, digamos, em muito, aquilo que é também o orgulho que nós colocamos numa instituição como esta e que perpetua aquilo que é a vida de Louriga, a vida de uma instituição de Louriga em particular, mas que, ao fim e ao cabo, também por aquilo que é a qualidade de embaixador que esta banda tem tido ao longo dos seus 110 anos de existência, não só de Louriga, mas também do próprio concelho. É exatamente num contexto como este que a nossa ação, independentemente das dificuldades que temos tido, eu não gosto nem deixo de recordar a todos vós que quando cheguei ao município de Ceia, nós encontramos uma dívida de 59 milhões de euros. 59 milhões de euros que, no contexto atual, é efetivamente muito dinheiro esse que em 2011 e através de um plano de reequilíbrio financeiro
e também do próprio PAEL, nós conseguimos, de uma forma tão equilibrada quanto possível, por um lado, cumprindo aquilo que foram o conjunto de compromissos que assumimos junto das instituições financeiras, porque aquilo que foi um empréstimo de longo prazo, a 20 anos, que nós recorremos, de 45 milhões de euros, conseguimos, mesmo nesta situação, junto das instituições financeiras, se calhar em um momento, que foi um momento próprio, um momento único, de chegar, diria, a este desidrato. E nestas circunstâncias, nós, relativamente ao valor remanescentes, esse valor remanescentes são 14 milhões de euros que estavam negociados em valores de juros significativamente baixos, nós temos conseguido não só baixar aquilo que são os valores da dívida, como também ter um espaço de investimento no contexto daquilo que é a nossa gestão. Nunca deixámos, num contexto como este, apesar das diferentes opções, de deixarmos a cultura exatamente lá. Nós hoje temos orgulho daquilo que é a programação cultural que levamos por diante ao longo de todo o ano e, por outro lado, também os apoios que destinamos, sob o ponto de vista de subsídios, a cada uma das instituições, e felizmente são muitas, o que, para um bolo, que não é um bolo muito grande, significa que o bocado que cabe a cada um, de acordo com aquilo que são os regulamentos que temos estabelecidos em termos do município, os valores poderiam eventualmente ser maiores se fossem menos instituições, mas são aquelas que são, e eu, felizmente, porque, quer queiramos, quer não, é uma fonte de dinamização daquilo que é a realidade das nossas 21 freguesias, porque, embora a própria reforma administrativa nos tenha trazido alguns amargos de boca, o que é certo é que, a juntar estes amargos de boca, diminuindo-se as juntas de freguesia, constituindo-se uniões de freguesia, o território geográfico a nós a gerir é exatamente o mesmo território geográfico, infelizmente, com menos pessoas. Por isso, estes desafios que aqui me lançaram são sempre, diria, mais fáceis de lançar do que muitas vezes de concretizar. Nós, ainda há pouco tempo, há poucos dias, estive exatamente em Lisboa e tive uma audiência com o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social. E um dos retos que eu lhe lancei, que são retos lançados até já pelo meu antecessor, tinham exatamente a ver com disponibilidade ou disponibilização de um conjunto de equipamentos ou de ex-fábricas que neste momento já não são, de titularidade privada, outros que estão exatamente sob a alçada da Segurança Social ou eventualmente da máquina tributária, outros, como é sabido, e num caso concreto, portanto, em termos de Loriga, muitas delas estão nas instituições financeiras, que não ajuda, digamos, em nada àquilo que é o negócio que eventualmente poderíamos levar por diante, e porque, quer queiramos, quer não, e de uma forma aberta aqui o digo, não estamos em condições de, em Loriga, em Vila Cova, em Ceia, abrirmos um conjunto de museus que possam ter a mesma terminologia. Portanto, aquilo que é um desafio a lançar é que essa responsabilidade de nós perpetuarmos aquilo que é a memória do nosso passado, aquilo que eram os nossos usos, costumes e tradições, desde museus etnográficos, passando pelo Museu Natural da Eletricidade, passando logicamente por museus ligados ao têxtil, eles têm que ser concentrados, independentemente das localidades, porque, feliz ou infelizmente, nós tínhamos uma indústria têxtil que estava, digamos, alicerçada e estruturada em várias localidades do nosso concelho e, portanto, essa questão da reivindicação da construção do museu é, ao fim e ao cabo, em paralelo, não só a Loriga, como também a outras terras. Portanto, o desafio está lançado, é um desafio que nós já conhecemos há algum tempo, não bastam, digamos, desejos nem palavras para que nós possamos levar por diante aquilo que é este desidrato. Nós temos hoje já em funcionamento uma rede de museus, que logicamente gostaríamos de ver alargada e, ao fim e ao cabo, também alicerçada relativamente a um conjunto de políticas sobre o território que Loriga sabe bem, Loriga tem a consciência de que, de há cerca de 7 ou 8 anos a esta parte, este lado do nosso concelho foi olhado de uma outra maneira, como até, e atrevo-me a dizer isto, como até aqui não o tinha sido.
A verdade é que, em algumas circunstâncias e naquilo que é a mudança dos tempos, porventura não chegámos a tempo a que pudessem ser evitadas encerramentos em que Loriga foi, sem dúvida nenhuma, uma das terras que mais sofreu com essa situação. No entanto, outros negócios se construíram, outros negócios se produziram, outras políticas a partir de própria Loriga foram estabelecidas, e lembro-me aquilo que tem sido uma ação e uma luta grande de constituir um território que possa ser visitado durante os 365 dias do ano. Sabemos da importância que as praias fluviais têm exatamente na chamada de pessoas exatamente a estes territórios, e sabemos quanto foi importante a questão da Praia de Loriga no ganhar, digamos, desta dimensão para um território que era visto de uma forma sazonal em termos do inverno e de uma neve que hoje muitas vezes teima em não aparecer. Portanto, isto é uma luta e um trabalho que é feito de uma forma diária, com avanços e com recuos, mas que, quero vos dizer, de uma forma, diria, desapaixonada, como em tudo na vida, o trabalho é um trabalho do cotidiano, é um trabalho que nós colocamos em ação em cada dia dos 365 e, portanto, algumas conquistas temos efetivamente tido. Sem dúvida nenhuma, hoje o Conselho, com todos os problemas que tem, que nós não negamos, é visto de uma forma diferente, até pelos nossos colegas dos outros municípios, por aquilo que é uma política de verdade, uma política alicerçada numa ação de dentro para fora, não de fora para dentro, como muitas vezes as próprias instituições são geridas, com responsabilidade, com transparência e com muito trabalho. Não fazemos tudo num dia, como gostaríamos, nem fazemos tudo num ano, mas também nas nossas casas e nas nossas vidas, nenhum de nós consegue realizar tudo aquilo que são os seus desejos de um momento para o outro. É, pois, este desafio, um desafio como aqui também ficou perfeitamente plasmado, até na própria construção do livro. Não é individualmente que nós conseguimos levar a água, digamos, ao moinho, é exatamente um trabalho que é um trabalho de todos, um trabalho em parceria, um trabalho que o Presidente da Câmara, um trabalho que a Câmara faz com todas as entidades, com todas as associações, com todas as instituições, em todas as terras, fazendo aquilo que em consciência pode e deve ser feito. E neste caso muito concreto, aliás, como o Sr. Presidente da Direção da Banda aqui deixou de uma forma muito clara, tem um parceiro daquilo que pode dar, e aquilo que pode dar é aquilo que efetivamente dá. Não somos também um construtor de sonhos, no sentido de que aquilo que prometemos possa ser cumprido para as calendas. Aquilo que nós efetivamente prometemos é algo que as pessoas podem ter a certeza que acontece, e nestas circunstâncias também Loriga, muito em concreto, com diferentes instituições, sabem que aquilo que o Presidente da Câmara está a dizer esta noite é aquilo que é verdade, é aquilo que tem construído a nossa realidade ao longo destes últimos tempos. Por isso, amanhã cá estarei, naquilo que é o aniversário da banda, num esforço grande, compreendam, mesmo nesta noite, que comecei o dia muito cedo, acabei muito tarde, acabei no dia de hoje e comecei também, felizmente, no dia de hoje, que é também bom sinal, por estar exatamente aqui. Temos um conjunto de atividades em série e eu achei por conveniente poder partilhar e dever partilhar este momento com todos vós. E amanhã, como diria, aqui estarei, por um lado, para elevarmos aquilo que são as bandeiras, permitam que assim o diga, da nossa praia fluvial, para abrirmos mais 2 meses de ação naquele local, que faz, sem dúvida nenhuma, e que se comporta, sem dúvida nenhuma, como um elemento diferenciador desta terra muito bonita, desta terra que, porventura, cometendo algumas gafes, como o Dr. Margarito aqui referiu, se elas acontecem e se há razão para as corrigir, também há, da nossa parte, toda a modéstia para que o possamos fazer. Porque o que nós, efetivamente, mais queremos é um conselho que seja um conselho de todos e para todos, para aqueles que aqui vivem, para aqueles que nos visitam, mas também para aqueles, e este é o grande desafio, que nele queiram
investir. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer ao meu colega, Sr. Presidente da Câmara, que sempre que é solicitado para esta terra, para qualquer evento que nós aqui temos, ele vem. Eu soube há bocadinho, antes de jantar, ele telefonou-me para saber a que horas e ele cá está. Como sempre, Sr. Presidente, muito obrigado pelo seu apoio. Entretanto, permitam-me o Dr. Moura Brito e o Dr. Sérgio Brito, porque tudo o que eles disseram a mim enriqueceu-me a minha sabedoria. Muito obrigado, Dr. Moura Brito e Dr. Sérgio Brito. Houve coisas que eu não sabia e fiquei a saber. E com certeza que com a leitura do livro vamos coisa. Sr. Presidente da Direção, muito obrigado pelo seu convite e os pares deles também, a Mena, o Zé Fernandes, o Carlos Marques e todos eles, muito obrigado por todos. E também tenho que vos dizer que sempre que a Junta é solicitada para estas coisas, está sempre colaborando para tudo. Portanto, muito obrigado a todos. Então, também queria agradecer também o nosso Presidente da Analor, que também gosto de o ver cá. Já era hábito o antecessor também estar sempre presente e o futuro cá está, sim senhora. Obrigado por tudo. O Kim, presidente do grupo, também não há palavras de coisa, e o Zé Gabriel, os bombeiros também. E o José Pina também é uma figura de Louriga que todos gostamos de coisa. Portanto, é assim, muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos, e corra tudo bem. Sim, senhora. Muito obrigado. Sim. Sr. Presidente da Câmara, Dr. Filipe Camelo, Sr. Presidente da Junta, Dr. Maurício, Dr. Moura Brito, Sr. Presidente da Banda, Sr. Almeida, Dr. Sérgio Brito, restantes membros de associações e coletividades, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Acedi a este convite com muito prazer. Não me vou alongar porque tudo já foi dito, não venho a acrescentar nada de novo, apenas dizer que é um orgulho muito grande estar aqui neste dia, como louriguense que sou, como representante dos sócios da Analor, em Seca Bem, que tudo fazemos e tentamos, nas nossas modestas, com as nossas modestas possibilidades, ajudar e, enfim, fazer, como se diz, das tripas coração para estar e ajudar no que for possível. Acedemos ao convite que nos foi endereçado pela banda para podermos participar na elaboração, não na elaboração, mas na feitura do livro, em termos de gráfica. E comprometemos-nos, e como a associação que somos e prestamos contas, não vos pareça mal, mas eu vou dizer que trago, porque foi assim deliberado a reunião de direção, uma importância de 200 euros para ajudar no livro, e a pedido também do Sr. Presidente da banda, que nos solicitou se poderíamos ajudar para a compra de apartamento.
a ANALOR também em direção, a reunião de direção, decidiu abrir um fundo de recolha de dádivas, encabeçada por nós com o valor de 500 euros. Depois abriu ao público e conseguimos angariar mais de 270. Não somos uma associação rica, vivemos do nosso trabalho, vivemos de alguma coisa que vamos fazer magnânimos e vamos. E já agora desejar à nossa banda, à nossa embaixadora, como é conhecida, as maiores felicidades. Dizer que me congratulo muito também com a leitura deste livro. Parabéns também ao Dr. Luano Brito e ao Sérgio, àqueles que colaboraram nele, e terei todo o orgulho em comprar. E se quiserem que a ANALOR seja portanto, um elo de ligação na venda, nós estamos disponíveis a levar alguns exemplares, responsabilizando-nos depois pela entrega do capital que conseguirmos arranjar. Muito boa noite a todos e parabéns. Eu e os meus colegas nos orgulhamos do que fizemos na época na Terra. Foi um gosto servir esta instituição. Conheci muita gente, dialoguei com muitas pessoas e há uma coisa que nos marca. É o carinho com que somos recebidos quando saímos da Portela do Verão. A banda sempre teve o seu prestígio, a alegria com que todos os executantes, quando a gente saudava as terras onde passávamos, certas vezes comovíamos. E foi uma história brilhante que eu devo dizer que continue, vale a pena servir esta instituição. 110 anos é muito, mas ainda é pouco. Os meus parabéns e que tudo corra bem. Muito obrigado. José Gabriel Garcia, já agora, uma palavrinha. Cumprimento a minha Ana Pessoa, do chefe da Câmara. Eu passei pela banda inicial, ainda lá não saí. Passei como diretor executivo e agora estou na parte social. Agradecer o convite que nos foi formalizado em nome da Associação de Reserva. A Associação está sempre disponível para, seja para a banda, seja para qualquer instituição, e desejar a melhor felicidade para a banda no seu percurso. Muito obrigado a todos. José Gonçalves, mais conhecido pelo Sr. José Cruz. Faça favor. Eu, quando cheguei a esta sala, sentei-me e não fazia conta que me mandassem sentar além. Maneiras que, para mim, é motivo de muita alegria de estar aqui na companhia do Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Junta e elementos da direção da banda, Dr. Augusto Moura Brito, e apenas para dizer, o que é que eu vou dizer? Não fazia conta de falar, mas se a banda não tem sido fundada, nós não estávamos aqui. De maneiras que, em 1969, eu fui para diretor da banda. Estive até 1974. Era regente António Luís Brito. Já muitas vezes eu tenho dito, tenho tantos anos de diretor como ele tem de regente da banda. Depois, a vida dele modificou e foi para outro lado. No entanto, eu ainda hoje me lembrava, a primeira saída
que eu tive com a banda foi dia 17 de março de 1969. Foi o Casal do Rei. O autocarro ficou em cima ao pé da escola. Quem o levou, conduziu Horácio Ortigueira, diretor, e pediram-lhe como era motorista. A verdade é que, desde a cabeça até o Casal do Rei, o tempo não esteve bom. Estava a chover. E levámos, na altura, um conto e 600. O que é a evolução da vida? Um conto 600. E, por que não dizer, o Casal do Rei, que é muito conhecido por causa da passagem quando vão para a vida, não é? Vão para levar da cabeça. A verdade é que eu ajudei o padre. Era novo, era a primeira missa cantada. António Luís, na altura, e outros, sei lá, o Augusto Aparício, que me lembro muitas e muitas vezes. Lembro-me de todos. No entanto, eles disseram para eu ajudar. E ajudei, eu estava habituado já neste tempo, depois disso, muito mais, não é? Mas a verdade é que as mulheres e os homens do Casal do Rei ainda hoje o dizem. Sabe mais aquele senhor diretor que o senhor padre, não sabia nada. Mas, no entanto, já muitas vezes eu tenho dito, eu e o Horácio Ortigueira, na altura, fomos-lhe apresentar os cumprimentos como diretores da banda, e eu disse ao Horácio, não deve ser padre muito tempo, porque é alvadio, e de facto ele depois deixou de ser padre. É pena, mas, no entanto, pronto, muitos têm desistido, mas, no entanto, já muitas vezes eu tenho dito, ainda hoje eu recordava ao Rodrigo Amaro, no dia 10, 11 e 12 de maio de 1969. A banda de Loriga, mais uma vez, foi à pega. Eu penso que a maioria que sabe onde fica a pega, é a caminho de Sois Sabugal. Sábado, domingo e segunda, 30 e tal homens, um autocarro, conduzido por Bernardo Abrantes. Levámos, neste tempo, penso eu, 5 contos e 700. E o dia 12, o padre Martins Fernandes gostava muito da banda de Loriga. E o dia 12 dizia ele, está quase a terminar a festa em honra da Nossa Senhora de Fátima. Quis Deus, quis o destino, que mais uma vez tivéssemos a banda de Loriga a brilhantar a festa. Mas também quis Deus, quis o destino, que à frente da banda viesse um diretor que está habituado na liturgia da palavra. Ele, longe da sua terra, não se envergonhou de subir os graus e saltar. Oxalá que vós agora sigais o seu exemplo. Se o seguiram ou não, não sei. Depois disso, ainda lá voltámos em 1970, mas o Sr. Padre Martins Fernandes já tinha falecido. Mas vou terminar só dizendo o seguinte. Depois disso, eu passei pelos 8. E a banda, quando era, passava na estrada. E os autocarros e carros tinham de parar por causa da banda, a procissão. E, alguns anos depois, quando eu lá passei, eu me lembrei e disse assim, algumas vezes eu aqui passei à frente da banda e eu dizia assim, a representar Loriga. E eu tenho a dizer, na altura, disse eu, se eu passei aqui com a banda, agora é diferente. Mas tive muitos casos na banda. Eu penso que cumpri, enquanto andei, com o meu dever. Mas só eu e Deus é que sei por aquilo passei, eu e Deus. No entanto, o regente na altura acompanhou de perto tudo. E termino só dizendo o seguinte. 11 de julho de 1971, a banda fez 65 anos. Festa de homenagem aos filarmónicos e aos regentes com mais idade foram condecorados o Sr. Carlos Simões e António Brito Pereira Barriosa. Dos que foram condecorados, só 2 é que estão vivos. O Sr. António Luís Amaro e Mário Brito Ascensão. Todos os outros já partiram. E eu, às vezes, tenho lá,
num dos meus álbuns e digo assim, como o tempo passa. O Sr. Cónigo Abranches, parte da Igreja de Fátima, veio e tomou parte também. Foi ele o celebrante com o Sr. Pato Barreiros e o Sr. Cónigo Abranches dizia, entre coisas várias, estamos aqui para comemorar mais um aniversário da banda. São 65 anos, dizia ele. E ele dizia, a banda tem muitos instrumentos, cada um toca o seu papel. A banda é uma música. E ele dizia, se todos nós, na nossa vida, do dia a dia, aqui, ali ou além, cada um cumprir com o seu dever, como o mundo é mais belo. Muito obrigado e bom dia. Vamos passar a mais um momento musical.
também a banda daqui da Picado fez questão de se representar e de oferecer também uma pequena lembrança. Sr. Presidente, faz favor de me mostrar para toda a gente ver. Ministério, está bem. Obrigado, amigos.